nós vamos falar sobre o aquecimento global e seus efeitos. Um dos temas mais pesquisados em sites de busca e enciclopédias eletrônicas é o aquecimento global. O aquecimento global é um fenômeno climático de larga extensão, ou seja, um aumento da temperatura média superficial global provocado por fatores internos ou externos. Mas antes de falarmos sobre aquecimento global, primeiro devemos falar sobre o efeito estufa. É um fenômeno natural imprescindível para manter a temperatura do planeta em condições ideais de sobrevivência. Os principais gases envolvidos no efeito estufa são o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, entre outros. O efeito estufa é um fenômeno natural, mas devido às ações recentes humanas, a quantidade de dióxido de carbono liberado por combustões começou a alterar a atmosfera perigosamente. Atualmente, pode ser observada uma completa irresponsabilidade das pessoas ao lidar com os recursos naturais e com seus resíduos após o uso. O planeta vem sendo vorazmente agredido em decorrência do consumismo exacerbado e irresponsável. O preço a ser pago por isso já é cobrado mediante as consequências que já se materializam através do aquecimento global, desencadeante de inúmeros desequilíbrios no clima do planeta, com sérias consequências para a vida na Terra. Como consequência desses atos, a concentração dos gases de efeito estufa comparados entre 1750 a 1998 praticamente dobrou. A necessidade de atingir um progresso e a modernização através do crescimento econômico, catalisado pela industrialização, demanda um alto grau de consumo de energia e exploração dos recursos naturais, renováveis ou não do planeta, que servem de matéria-prima. Durante o quarto painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, os cientistas observaram um aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, elevação do nível do mar, aumento da frequência de eventos climáticos extremos, perda da cobertura de gelo, alterações na disponibilidade de recursos hídricos, mudanças nos ecossistemas, desertificação e interferência na agricultura. Por isso, o aquecimento global é um tópico muito discutido e pesquisado atualmente. O aquecimento global é um fenômeno climático que pode ser definido pelo aumento da temperatura média global. Apesar de muita gente achar que o aquecimento global é coisa de cinema ou que só acontecerá daqui a muitas gerações, um documentário do Greenpeace mostra que tudo isso já é uma realidade que estamos infelizmente enfrentando. Enquanto nos países desenvolvidos as emissões de gases de efeito estufa se concentram basicamente no setor industrial e no consumo de combustíveis fósseis, no Brasil, a emissão a partir das queimadas, desmatamento e expansão agrícola é muito maior do que a industrial e da queima de combustíveis fósseis, e o país tem sido considerado como um dos maiores emissores do mundo. Um dos efeitos devastadores do aquecimento global será a queda da produção de alimentos. A agricultura será duramente afetada. O aquecimento global afeta as culturas mais sensíveis, causando perda de água por aumento da evapotranspiração e a redução da fotossíntese, diminuição da capacidade reprodutiva e baixa produtividade. A pecuária também será afetada pelo aquecimento do planeta, pois é tão ou mais sensível do que a agricultura. Com base em modelos de simulação, os impactos mais prováveis são os efeitos favoráveis gerais para as margens mais frias da zona temperada, bem como consequências negativas para a zona semiárida subtropical. As mudanças regionais no clima já afetaram diversos sistemas físicos e biológicos em muitas partes do mundo. Embora as condições iniciais dessas simulações desconsiderem questões importantes, esses cenários já nos dão indicações essenciais ao planejamento das pesquisas, principalmente quanto à adaptação dos sistemas de cultivos e de novos cultivares mais tolerantes às altas temperaturas e mais resistentes à seca. Ao se considerar que a condição climática se altera, com base nesses cenários é possível formular algumas hipóteses sobre a dinâmica da agricultura no Brasil e no mundo. Quanto às culturas anuais, uma hipótese aceitável é que a migração deva seguir o caminho das zonas temperadas, com boa possibilidade de ganho de produtividade nas espécies de ciclo fotossintético C4, denominação dada a um grupo de plantas gramíneas, em sua maioria, que formam o ácido oxalacético como o primeiro produto da fotossíntese, o que tem 4 carbonos. O relatório Brundtland e o documento intitulado Nosso Futuro Comum, publicado em 1987, foi o pontapé inicial em busca de soluções para os problemas globais. Naquela oportunidade, foi concebido um novo modelo de desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável, que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades.
O desenvolvimento sustentável, como um ideal, rejeita políticas e práticas que deem suporte aos padrões de vida correntes à custa da deterioração da base produtiva, inclusive a de recursos naturais, e que diminuam as possibilidades de sobrevivência das gerações futuras. Nesse sentido, diversas organizações não governamentais atuantes no Brasil propuseram ao governo uma meta ambiciosa de eliminar as queimadas em 7 anos, através de contratos de recompensa por serviços ambientais e fiscalização extensiva, com auxílio de monitoramento por satélites. Essas alternativas precisam ser avaliadas a fundo e é preciso que haja vontade e coragem política para implantá-las. Vale lembrar que após o fim do Protocolo de Kyoto em 2012, já se cogita o estabelecimento de metas também para os países em desenvolvimento, e o Brasil deve estar preparado para responder a essas demandas. Nesta visão, o desenvolvimento sustentável não é um estado permanente de equilíbrio, mas sim de mudanças quanto ao acesso aos recursos e quanto à distribuição de custos e benefícios. Com base nessa pesquisa, pode-se concluir que o aquecimento global, apesar de não ser um fenômeno novo, é um problema novo para a humanidade, que terá de ser resolvido com urgência, não havendo uma solução fácil, requerendo quebra de paradigmas, visão holística e consciência da população de que é preciso mudar comportamentos e políticas. Trata-se de uma questão de sobrevivência da raça humana. É preciso usar os recursos existentes de forma sustentável do ponto de vista ambiental. Afinal, existe um compromisso com as gerações futuras, os nossos filhos. É preciso produzir e usar fontes de energia renováveis, como os biocombustíveis e menos poluentes, como a energia eólica e solar. Na indústria, é preciso produzir com responsabilidade social e ambiental, minimizando os impactos da poluição e do desperdício. É preciso praticar os 3 R's: reduzir, diminuir a quantidade de lixo residual que se produz, reutilizar, utilizar várias vezes a mesma embalagem, reciclar, transformar o resíduo antes inútil em matérias-primas ou novos produtos é um benefício ambiental e energético. Nas cidades, utilizar o transporte público e transporte individual que não seja poluente. Na agricultura, práticas agrícolas sustentáveis, com uso de tecnologia de processos, agroecologia e agricultura familiar. Precisamos preservar o que ainda resta das florestas nativas do planeta e plantar árvores sempre que possível. Enquanto houver quem acredite que podemos mudar o mundo, não devemos perder a esperança. Devemos continuar estudando e descobrindo para resolver os problemas que muitas vezes somos nós que causamos.